pior é que não dá pra falar tudo, mas a gente pudesse falar tudo. O senhor vai passar as questões? As questões final, eu vou colocar as questões dele pra vocês verem. Pode ser que tenha Duas questões. Né? Pessoal, como eu já fui aluno, gente, na minha faculdade, o nome das coisas, das provas anteriores, todo mundo tinha gigas e gigas de provas anteriores. O senhor é professor não. Exatamente. Então, independente disso, já pode passar pra frente. Eu não vou ter questão não. Mas sem questão não. E eu acho que vai tirar uma questão. Mas eu pego aqui onde mesmo. Padrão é a prova que vocês vão fazer na vida. Não, mas só quem vai fazer de questões desse aí. A gente vai fazer questões desse aí. Assim, qual que é o cirurgião? Nossa, uma língua, aí tá lá, assim, abscesso. Aí tá lá, abriu o cachorro. Aí, ó. As questões, gente, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber o que é aqui, né? A diagnóstico. Tem que saber o razoável do tratamento. Qual é a classificação, qual é o estadiamento do mortal? Não, eu falei isso pra vocês. Agora, a determinada patologia, sei lá, doença do refluxo. Como é que se diagnostica a doença do refluxo? Quais os exames? Terceiro comentário. Qual é a classificação de Los Angeles dessa imagem? Você não vai classificar nada, mas você tem que saber o que é a classificação de Los Angeles para você responder. Exato, para você ver assim, eu já vi isso na vida. Então não vou nem. Vamos patronizar. Eu já vi isso na vida, os filmes de Neoplasias malignas. Obviamente existem várias, né? As principais é carcinoma e colangiocarcinoma. Angiosarcoma nunca vi na vida, hepatoblastoma nunca vi na vida. Metástases todo dia eu vejo. Então a mais comum não sendo metástase é obviamente o hepatocarcinoma. Angiosarcoma, mais comum do fígado é um sarcoma, né? Ou seja, sarcoma pode ter em qualquer lugar do corpo, porque o fígado tem não só células funcionais, tem o estrônio, toda a parte intersticial celular do fígado, então pode ser um sarcoma. 2% das neoplasias malignas afetam comumente pacientes da 6ª e 7ª década, geralmente homens, mais homens do que mulheres. A associação de substâncias químicas é relatada, né? Óxido de óleo, cloreto de vinil e o arsênio. Prognóstico reservado, a maioria das lesões já são metastáticas no diagnóstico. O tratamento é ressecção, mas quimioterapia que respondem muito mal. Então, essas imagens são as imagens catastróficas, né? Já pega uma imagem dessa aqui na admissão do paciente. Já entra, já paliativado. Hoje aconteceu, o paciente que eu atendi um hepatocarcinoma. Então a tomografia dele é só lesão. Sempre faz. Tem que fazer, né? Quimioterapia. Só que se ele não tiver performance, não tem o que fazer. O hepatoblastoma geralmente em crianças, né? Surge antes dos 5 anos, na maioria dos casos, o diagnóstico pode ser realizado no período pré-natal. Cerca de 90% dos doentes verifica-se elevação da alfa-feta. Recepção cirúrgica associada à quimioterapia é o tratamento de eleição, sobrevida global 70%. Né? Quando diagnosticado nas fases precoces, geralmente você consegue fazer o próprio ultrassom fetal, eventualmente já consegue detectar essa lesão. Essa aqui é a imagem. Pós-operação, uma imagem mais distorcida. Então vamos lá. O mais comum que a gente vê com maior frequência no dia a dia. Colangiocarcinoma. Quem lembra aí da histologia do fígado? Né? A tríade portal. Certo? A tríade portal está aqui, né? Mostrando a imagem. E o colangiocarcinoma advém de onde?
das células do grupo biliar, certo? É o colândio vem daí. Então a gente vê aqui um tubo biliar normal, olha só que bonitinha a célula, né? Bateria portal, intestício, veia, artéria. Então essa é a tríade portal clássica. O colangiocarcinoma é feita aqui. Isso aqui é uma lesão, um colangiocarcinoma. Olha só, a distorção arquitetural, a distorção citoplasma no núcleo, né, das células, delas, e um núcleo bem evidente nas células neoplásicas. Essa distorção, ou seja, o que é isso aqui, tomou conta e tomou uma lesão gigantesca que tomou conta do todo o parênquima. É parte circundante daquele grupo, certo? Então, o colangiocarcinoma, ele pode ter aonde? Duplo, ele vai do fígado até o cólon, certo? Então, você pode ter colangiocarcinoma intrahepático ou extrahepático. E aí tem as divisões, 5 a 10% dos colangiocarcinomas são intrahepáticos. E esses colangiocarcinomas, obviamente, as condutas, principalmente com relação à cirurgia, envolvem hepatectomias quando possível. Já os tumores da confluência, classicamente são chamados de tumores de Klatskin. É um tumor da confluência do hepático direito com o hepático esquerdo, certo? São os chamados tumores de Klatskin. E os tumores extrahepáticos, aliás, os extrahepáticos são aqueles que estão na via biliar, correto? O duto hepático comum, nas funções mais distais do colégio. Inclusive, pode ter colangiocarcinoma dentro do pâncreas, mimetizando uma dermatologia hipocondriática. No final das contas, quando vem uma análise patológica, é alguma colangiocarcinoma. Então, 10 a 15% dos tumores hepáticos, a incidência do colangio intrahepático aumentou globalmente nas últimas décadas. O asiático sempre tem, de modo geral, mais doenças do trato gastrointestinal, né? Não é diferente com o colangio. Então a Ásia, a região da Tailândia e China tem as maiores taxas, até 40 vezes mais casos do que nos países ocidentais. Então é substancialmente mais alto lá no país. A mortalidade pelos colangiocarcinomas intrahepáticos aumentou consideravelmente, enquanto os extrahepáticos mantêm-se aqui com variações constantes. No Brasil os dados são limitados, não existe um dado bem clássico, claro, né, porque eles colocam das neoplasias hepáticas, aí se engloba tudo. Engloba o colangio, engloba o CHC, não tem uma específica para colangio. E a gente tem a classificação. Essa classificação é importante, porque quando vocês estiverem internado de cirurgia, se vocês souberem isso aqui, opa, eu sei o que é a classificação dos colangiocarcinomas pilares, são os tumores de classe. Classicamente, os tumores de classe é que envolve a bifurcação bilateralmente. Mas, e aí a classificação dos colangiocarcinoma extrahepático. Então, vai de 1 até 4, né? Com relação à diferenciação, ao comprometimento. Um compromete o duto cístico, mas não chega a confluência. O tipo 2 acomete o duto hepático comum. 3A ele invade o direito, 3B ele invade o esquerdo, o 4 invade o lateral e o 4 a definição do 4 que acomete vários pontos do colégio. Então é basicamente uma classificação para a diferenciação deve estar cometendo na colangiocarcinoma, que é a coisa mais específica para trabalhar no biliar, vem no laudo, aprovado colangiocarcinoma. Classificação Bismuth tanto. Aí o cirurgião já sabe, por exemplo, se for uma lesão que está invadindo o direito, você tem a possibilidade de fazer uma hepatectomia direita e resolver o doente. Se ele invade o esquerdo, obviamente a hepatectomia esquerda pode resolver o do paciente. Se ele invade bilateral dos dois lados, o paciente não vai operar. Então isso aqui é importante no ponto de vista cirúrgico. Se você tem lesões próximas, você pode vir aqui fazer só uma extensão ampla, né? Fazer um digestivo, colocar a alça intestinal e colocar aqui nos dois hepáticos, o direito e o esquerdo, sem precisar fazer a hepatectomia. Então isso é importante para o planejamento cirúrgico. Com relação a fatores de risco, é uma enxurrada de fator de risco, né? Porque, vem lá e coloca porque todas elas têm alguma relação. A principal delas
E é quando o paciente tiver esse diagnóstico, de esclerosante primária, não sei se vocês estudam esse gasto, né? Clínica, que é uma doença evidentemente clínica. A colangite esclerosante primária nada mais é do que uma fibrose da via biliar do paciente. E quando ele tem essa patologia, que geralmente se dá diagnóstico com biópsia ou por exames de imagem, o paciente tem icterícias flutuantes, o paciente tem alterações das lesiones canaliculars. Isso gera a necessidade de também fazer uma biópsia, e na biópsia vem esse diagnóstico. Tem funcionamento, supressão e tudo mais. Então, 30% desses pacientes o fator de risco é 30 vezes mais do que no paciente que não tem a colangite. Então, esse paciente aqui é onde você vai ficar atento ao diagnóstico e no segmento dele, para detectar precocemente alguma nebulosia, certo? Então, doença hepática fibropolicística, colecistite, hepatolitismo. Hepatolitismo é importante, né, porque tudo que causa inflamação recorrente no fígado, em qualquer órgão, ele pode predispor câncer. Dores de estômago, dores do esôfago, agressões frequentes, dependendo do motivo, pode levar a uma desenvolvimento da neoplasia. As hepatites virais, a hepatite crônica não viral, a síndrome de Lynch, que é a síndrome coloretal, né? Enfim, a própria infecção bronquiológica, obesidade, tabaco, o álcool, esse clorocontraste, ele era um contraste usado no passado, que tinha essa relação direta com colonização. Hoje ele está em estudo, mas o paciente que teve uso aqui não foi isso aumentado com colonização. Fibrose cística, né? A própria doença de Caroline, quem lembra? Estava passada. Ele explicou aquelas dilatações da via biliar, múltiplas dilatações da via biliar, geralmente diagnosticadas, geralmente é uma doença congênita, também pré-disquêmica. Clínica, se o paciente tem uma lesão no fígado, está crescendo, ele vai ter dor localizada no ponto direito, perda de peso, reforço total da farinha elevada. Se o paciente tem uma lesão que não é hepática, sim, extra-hepática, o principal coisa vai ter uma síndrome térmica obstrutiva. Então, icterícia, prurido, por causa da bilirrubina acumulada, né? Bilirrubina inibida, as terminações nervosas, que a gente chega e vê aquele paciente clássico canarinho, né? Ele está com bilirrubina de 30, todo amarelo. Pele, esclera, tudo ele tem, prurido é intenso. E o mais engraçado é que nessa doença em especial é diferente de um paciente que tem uma hiperbilirrubinemia às custas de uma colestolitismo. O cálculo foi lá e impactou, porque isso é agudo. O paciente que tem um colangiocarcinoma, ele tem uma icterícia às custas de direta crônica. Ele vai ficando inteiro, vai ficando. Por isso que o prurido é o clássico preditor para esses pacientes. Muitas vezes, na enfermaria de cirurgia, chega um paciente com história clínica, coleta do dentismo, um paciente com história clínica de provar uma colangiocarcinoma. O que diferencia muito dele é o prurido. Geralmente o paciente com coleta do dentismo, ele não tem um prurido tão intenso como o paciente que tem um colangiocarcinoma. A colúria e a colia fecal, também clássico da síndrome ictérica, certo? Dor abdominal, perda de peso, febre, né? Dor constante no quadrante superior direito também é uma realidade. Quando, por exemplo, a gente tem uma obstrução da via biliar distal, você concorda comigo que a bile vai se acumular tanto para o fígado quanto para a vesícula biliar. No exame físico, a gente consegue detectar uma vesícula palpável. Quando isso acontece, a gente tem um sinal clássico na semiologia chamado sinal de Courvoisier. É uma vesícula biliar palpável num paciente ictérico. Logo, esse paciente é um clássico. É um preditor também elevado para esse paciente com colangiocarcinoma. Existem os comprometimentos extra-hepáticos, né? Você tem a síndrome de Sweet, que é uma inflamação, pápulas, né, com centro necrótico e com crostas.
um eritema, né? Um eritema macular com erosões, outras cicatrizes estão presentes, uma porfiria cutânea tardia, também pode estar presente nos pacientes. O eritema uniforme e a acantose também pode estar presente. Isso tudo são síndromes paraneoplásicas. Tudo que a neoplasia pode fazer que não é diretamente ligado ao problema anatômico. Pode produzir certas substâncias ou uma reação que o corpo gera essas alterações. E o diagnóstico? Obviamente, quando a gente está diante de um paciente, a história clínica dele é muito clássica. É um paciente que está lá, perdeu peso, começou com a icterícia que foi progressiva, não foi aquela coisa. Ele não tem história, uma história de polelitíase, né, ou de policistite, não tem aquela dor, ele não ficou internado, ele não tem duração prévia, não tem cálculo, nem nada. É um paciente ali em torno dos seus 60, 70 anos, eventualmente mais velho, com essa icterícia e prurido. Às vezes o paciente ele chega tanto prurido que a pele está toda ressecada e ferida, tanto de coça. E aí você pede, né, os marcadores hepáticos, né, de necrose, SPOLT, fosfatase alcalina e bilirrubinas. Então, o laboratório inicial para você fazer qualquer investigação de uma síndrome ictérica que você está suspeitando que seja obstrutiva. Você concorda comigo que toda vez que a gente obstrui o colero, ou obstrui a viabilidade lateral, você vai ter um investimento no fígado. O fígado vai estar trabalhando sob pressão. Aquela bilirrubina vai se acumulando, e ela não se acumula só na vida. Quando a gente opera um paciente ictérico, que tem que fazer uma bile digestiva, que é comunicar o intestino com a via biliar, e a gente coloca um dreno de cavidade. Esse dreno de cavidade é para vigiar as anastomoses que a gente faz. O paciente ictérico, às vezes, ele produz tanto líquido acítico, o líquido acítico tem a mesma característica de cor do que o líquido biliar. E a gente fica pensando, será que isso é físico da costura, ou se é... Geralmente a gente, com a experiência, a gente entende que é o físico e que é só assiste tingir com o fígado. Então, o fígado ele sofre com isso. Quando a gente abre o paciente, vê o fígado dele, o fígado colestático, cheio de bilirrubina impregnada no fígado. E o fígado colestático, ele é invariavelmente, a sua fisiologia está toda comprometida. Por quê? Ele tem agora uma agressão sobre ele, que é a acúmulo de bilirrubina, certo? Então esse paciente vai cursar com disfunção hepática e também vai cursar com necrose dos hepatócitos, né? Então TC-trio, né, que é a tomografia de abdômen e tórax. A coluna de ressonância é um exame fundamental para o diagnóstico, né? E a imagem clássica do coloniocarcinoma é a via biliar, né, com amputação, amputação total do colégio. Aí vai lá, você consegue ver a via biliar, né, direito e esquerdo, aí vem aqui a via biliar principal, uma interrupção completa do colégio. A imagem do cálculo é diferente. A gente fala que a imagem do cálculo é um cálice invertido. Tem uma bolinha lá dentro, ele forma um abolamento no formato de condutor. Você observa isso na imagem. Aqui você vê a imagem da CPE mostrando o estreitamento total. Isso não é cálculo, né? Você vê que ele está todo estreitado. Ele vem aqui afina e tinge a viabilidade interpática. A CPRE, um outro exame para fazer o diagnóstico. Infelizmente, aqui em Rondônia, a gente não dispõe de certas estruturas para fazer o diagnóstico desses pacientes. Isso é realidade, inclusive, no hospital de a CPRE colhe. Você pode fazer duas coisas, ou fazer um escovado, né, tipo Papa Nicolau. Você vem aqui e faz um escovado dentro do colégio, certo? E aí você vem com células neoplásicas. Você pode confirmar o diagnóstico assim. Ou você vem com ultrassom. Aliás, com agulha fina também na pontinha do coledoscópio, faz a punção e consegue fazer o diagnóstico. E existe o que é mais sofisticado hoje, que é o chamado spyglass, que é você fazer uma endoscopia do ducto biliar. Você de fato ele pode tanto como se fosse uma endoscopia, só que a câmera muito minúscula, para entrar dentro do colégio e fazer a visão. Você quer a visão de dentro do colégio, mostrando a lesão aqui na parede. Isso aqui é o mais sofisticado, porque a gente consegue fazer diagnóstico de fato.
Isso aqui eu sempre falo que essa é a neoplasia que eu vejo que é a mais ingrata de todas. Ingrata em todos os sentidos. Geralmente o diagnóstico é tardio. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente não consegue fechar um anátomo patológico, porque a gente não tem isso aqui disponível e muitas vezes o paciente tem critério. Aí você prioriza o quê? Passar uma prótese biliar para liberar a estenose e a fluir. Então esse paciente geralmente a gente não consegue tratar. E quando a gente consegue, a última cirurgia que a gente tentou fazer uma hepatectomia, uma trissegmentectomia na verdade, mais que uma hepatectomia direita. Metade do fio direito, mais dois lobos no esquerdo. O paciente já estava com a síndrome térmica há muito tempo. Então, tinha outra coisa que não tinha. Foi operar, uma coisa que nessa. E geralmente a gente senta com o paciente e ele definiu. A gente tem essa doença, não tem o que fazer, quimioterapia não responde. A gente tem que fazer a cirurgia. A pessoa aceitou. Posso todos isso, pode correr por causa disso, tudo mais. O paciente toma uma decisão junto com a gente. Infelizmente, o paciente evoluiu no pós-operatório com insuficiência hepática aguda, que é o principal risco das hepatectomias. Por quê? O remanescente hepático que a gente vai ver na próxima doença é importante nisso. Só que o remanescente de fibra que vai ficar depois da cirurgia está ruim, ou seja, está cheio de colesterol, inflamado, esse fibro não vai aumentar o balanço, vai ficar só com 2 segmentos ou 3 segmentos dele para manter todo o peso. Professor, o que é aquela terceiro? Terceiro abdômen, tórax e pélvico. Então, CA199, outro marcador, né? O CA199 é um marcador específico, geralmente para via biliar e pâncreas, que a gente pede. Né? Quando você tem um CA199 maior que 1000, é altamente sugestivo de doença avançada. Então, esse aqui é um preditor importante. Esse aqui é um dos outros marcadores que, se ele é muito alto, a chance de fato ser uma neoplasia é muito alta. O CEA, que a gente pede, o diferencial é alfa-fetoproteína. Porque não é incomum, às vezes a gente confundir o hepatocarcinoma com o colangiocarcinoma. Um alfa-feto baixa, praticamente escuro, não quer dizer que os colangos adultos. O hepatocarcinoma não tem um alfa-feto baixo, mas geralmente os tendenciam mais a diagnóstico de colangiocarcinoma. O CEA normal. Via biliar, a gente pede sempre o CEA para diferenciar, porque quando você é uma metástase coloretal, por exemplo. Aí se for uma metástase coloretal, você é coloretal. Alfa-fetoproteína, que é a diversidade de força do tumor, é um dos critérios diagnósticos para para hepatação. Então aqui o que eu disse, a disfunção biliar crônica vai gerar disfunção hepática. A dilatação biliar. O exame, que é importante saber, a dilatação biliar. Se você tem um colégio de 6 milímetros, maior que 6 milímetros em adultos, você tem que suspeitar que tem alguma coisa errada. Esse geralmente é o calibre do colégio. Eu coloquei maior, mas é menor, tá? Eu coloquei menor que 6 milímetros. E isso tende a aumentar. A partir dos 60 anos, 1 milímetro por cada década. Então, se for um idoso de 90 anos, você vai tolerar até quase 1 centímetro de colégio. Isso aqui é importante porque às vezes vem no alto. Tá? O paciente tem dilatação de biliar. Ele usa isso aqui um pouco forte. Só que é um paciente de 70 anos está com 7 milímetros de colégio, 8 milímetros de colégio. Normal, esse maior? Pensa. É menor. O que é o colégio? Uma coisinha. Mas ele passa a vida inteira. Logo a gente mede ele em diante. Se ele estiver grandão, o que está acontecendo? Vai soltar. Se ele pequenininho, está normal. Então tem outras coisas, condições que fazem aumentar o CA199 crónico. Né? O pâncreas, os endócrinos, câncer biliar, ciclo biliar, o câncer maligno, né? Crônicas são os periculares, o hepátoco celular também pode aumentar. O gastro, o ovário, o coloretal, o menos frequente, o câncer pulmão é raro ele aumentar o CA199. Os benignos, a colangite aguda e cirrose. Outra coisa, se o paciente chegou na enfermaria e ele está com uma suspeita de colangite, se a gente pedir o CA199, geralmente vai ter elevado. Só que não é uma elevação de 1000. Se for 1000, aí você tem que acender a lanterna. Ou se for muito alto,
coluna de referência, um tocado, não é estadiamento, isso aqui é só para vocês verem, não é para vocês decorarem. Eu já disse inúmeras vezes, isso aqui está na mão. A paciente chegou com a palpação, não pega estadia. Às vezes a gente não pega, a gente tem que abrir lá e ver. Só os tumores que são extremamente frequentes, que caem pelo músculo, vocês decoram. Isso não é a realidade. Então tem a ver com o invade nas estruturas adjacentes, né? Estrutura vascular, o fígado em si, os linfonodos e a metástase. Tratamento, como é que trata? Colônia de carcinoma. Diagnosticou. O melhor tratamento é esse, porque ele é um tumor dolente, ou seja, de crescimento lento. Só que, quando a gente diagnostica, ele já cresceu o suficiente para causar sintomas. Se está causando sintomas, ele já é um tumor geralmente avançado. Então, a ausência, o que você, para decidir operar, não pode ter metástase, obviamente. Não seria regionais. Estômago, lembra? Pode ter linfonodo perigástrico, mas esse linfonodo regional. Se você tem um linfonodo perilário, na região para você ver, cidade perto de Francisco é regional. Agora, essa reto portal, reto caval, tudo lá atrás no reto deltano não é regional mais. Os pacientes têm metástase ganglionar. Você não vai ter benefício de operar isso. A ausência de invasão da veia porta principal ou da artéria hepática principal. Embora alguns centros, isso aqui é uma realidade, fazem ressecções multiviscerais, né? Ou seja, ressecções vasculares e reconstrução. Você pode tirar e colocar prótese no lugar. Isso é uma realidade. A ausência de invasão em órgãos adjacentes hepáticos, a ausência de doença disseminada, obviamente, metástases à distância, em órgãos sólidos, né? Você pode fazer quimio-radioterapia? Alguns centros podem. Pode fazer uma para tentar fazer aquele tal stage que a gente fala. Diminuir o estadiamento da doença na expectativa de tentar operar esse paciente em algum momento. Então você pode fazer tanto ela neoadjuvante quanto adjuvante. Isso é tudo, só que, como o colônia de carcinoma, ele não é tão prevalente, então tem estudos robustos com ele. Mas você pode fazer e adaptar a realidade de cada paciente, dependendo desse paciente que a gente operou, por exemplo, ele fez alguns tipos de quimioterapia. Transplante hepático na colangite esclerosante primária é uma realidade. Por quê? Se o paciente tem a colangite esclerosante, porque a consequência da colangite não é só câncer. Ela vai evoluir com cirrose, disfunção hepática. Esse paciente pode entrar em, se ele tiver um colangite carcinoma, ele pode ser indicado com transplante hepático. Infelizmente, ainda as decisões saem clínicas. Nós estamos sempre fazendo tudo com relação a isso. Não é uma prática, por exemplo, no Brasil, o colônia de carcinoma não faz parte do rol de transplante hepático. Isso aqui é só para vocês entenderem o quanto o estadiamento importa na mortalidade do paciente. Então, se for ter um homem, ele vai sobreviver de 120 meses ao T3. Então, assim, é brutal a diferença. E o estadiamento é justamente para isso. Você determina o prognóstico do paciente durante o estadiamento. Joia, daí alguma dúvida sobre colônia de carcinoma? O CHC é mais complexo ainda do que a colônia de carcinoma. Só que ele é muito mais prevalente. Ele tem uma relação muito grande com a cirrose hepática. Então é uma doença, é o espectro de uma mesma doença que a gente sempre fala. O paciente que é cirrótico mesmo, a chance de ele progredir com hepatocarcinoma é muito alta. Por isso esse paciente tem que ser acompanhado de perto, né? Com exames periódicos e o tratamento que a gente precisa fazer, ou da hepatite que ele tem, né? Ou de suporte, se ele não tiver, se for uma causa idiopática ou hepatopatia gordurosa, ou hepatopatia idiopática. Então, o contexto de doença hepática crônica, particularmente a cirrose ou a infecção do crônico pelo vírus B. Então, o vírus B, inclusive é o caso que eu vi hoje, o paciente com diagnóstico recente de hepatite B, fez a tomografia, já tinha dado uma reconstrução hepática, quando fez a tomografia já vi que tinha um fígado cirrótico e várias lesões hepáticas. 70% dos tumores primários do fígado são hepáticos, a sexta malignidade mais frequente.
mais frequente de cardiaco no mundo, terceira causa mais comum de mortalidade. Você vê que é uma neoplasia mortal. Foi estimada 72% dos casos de agressão ocorrem na Ásia, ou seja, aqui, ó, de novo a Ásia prepondera nas doenças totalmente. 10% na Europa, 8% na África, 5% na América do Norte, mais frequente em homens do que em mulheres. No Brasil, o CHC, graças a Deus, não figura entre as 10 principais neoplasias, por causa disso que eu falei. Diferentemente da Ásia. Então, o fator de risco é cirrose. Tem cirrose, o paciente principal fator de risco é esse. Infecção pelo vírus B, 54% dos casos, vírus C, 31%. Aí o álcool, doença hepática gordurosa, não ocorre por consumo de aflatoxinas, e o tabagismo também é um fator de risco. Patologia. A aparência macroscópica depende do tamanho do tumor. Da presença ou ausência de cirrose. Ele pode ser nodular, pode ser unifocal, pode ser multifocal. Então, geralmente, ele tem dois espectros de uma mesma doença. O fígado cirrose, uma pseudocárdio, às vezes ele pode crescer para fora da cápsula do fígado. Então, você pode ter uma forma pedunculada desse hepatocarcinoma. Ocasionalmente, o CHC pode sair do fígado e se tornar feito pedunculado. Da imagem, né? Multifocal e unifocal. Então, uma lesão tem característica que vai. Eu vi hoje foi essa. Unifocal. Histologicamente também se diferencia basicamente em dois tipos: a fíbula lamelar, que é a mais comum, e tração de características de emoção. Você observa que no intestino tem a proliferação dos hematomas. Geralmente os pacientes que têm cirrose não sabem que têm cirrose. Quando descobrem cirrose, já está em fase avançada com disfunção hepática, fazendo ascite, já no grau avançado da doença. E não é incomum ter o diagnóstico, como foi esse caso, já com uma doença oncológica. Então queixas específicas, processamento de fadiga, dor abdominal, ascite, uma dor no quadrante superior, anorexia, náusea, letargia, sinais de insuficiência hepática, hipertensão portal e colestase vão aparecer no estágio final da doença. Né? O paciente hoje tinha 38 mil, ou seja, já estava com a disfunção hepática e não tinha mais hepatócito, já estava tomado pelo hematocrito. As síndromes paraneoplásicas. Toda neoplasia, a maioria delas tem alguma síndrome neoplástica, paraneoplástica. Não é comum os hepatocarcinomas terem essa síndrome. Então, hipoglicemia, nodular, na imposição do fígado, lembra? É uma das coisas mais frequentes dos pacientes que têm disfunção hepática por cirrose e por hepatocarcinoma. Geralmente, esses pacientes morrem com uma bomba de glicose na veia com hipoglicemia refratária. Hipercalcemia, eritrocitose, alterações cutâneas, dermatoclerosite, perfuriáceo, síndrome de Michelletti, que é assim. Qual outra doença pode dar isso? Essa é uma pergunta boa de prova. Qual outra doença oncológica pode dar essa síndrome? Vamos checar aqui. Coluna? Não, mas buscou coluna? É o que eu tenho, inclusive. Eu não tenho. Neurofibromatose? Eu usei neurofibromatose. Vou gastar para fazer a coisa. Pode ter esse grau. Não, a pergunta não foi prova, né? Não, isso não é. Agora é. Então, rastreamento. Todo paciente é cirrótico, está lá no ambulatório de hepatologia, acompanhando a cirrose dele, ele vai invariavelmente ter que fazer exames periódicos. O exame hoje preconizado é a ultrassom de antônio e a dosagem da alfa-proteína.
Então esses pacientes a cada 6 meses fazem, teoricamente, tem que fazer uma ultrassom e coletar o papel. Os critérios diagnósticos não invasivos só são válidos para pacientes cirróticos. E aqui o diagnóstico do hepatocarcinoma é uma das únicas neoplasias que a gente tem, que a gente não precisa de um estudo patológico para confirmar. Por quê? Muitas vezes submeter esse paciente a uma biópsia hepática é temerário, porque ele tem um fígado cirrótico, ele tem displasia sanguínea por causa da cirrose e já tem um monte de problemas. Se eu fizer uma biópsia, eu preciso mais um problema dele. E a imagem radiológica ela é bem característica. Então o paciente vai fazer o exame, geralmente a gente pede primeiro ultrassom, depois volta para o ultrafísico e fica tudo com ressonância. Os laboratórios de alfa-feto têm. Então o paciente não possui exame de imagem clássico das lesões maiores de 2 centímetros ou apenas exame de imagem clássico nas lesões de 1 ou 2 centímetros. Geralmente nas lesões maiores que 2 centímetros, quando tem um diagnóstico, a gente consegue só pela tomografia definir isso. Se não tem, aí a gente já tem que, se a lesão for menor que 2 centímetros, a gente precisa de 2 critérios. Ou 2 exames de imagem confirmando uma tomografia e uma ressonância, ou uma tomografia e uma ultrassom, um alfa-feto aumentado. Então, oi? Com olhos maiores que 2 centímetros, um exame de imagem, um critério diagnóstico, é um exame de imagem positivo de diagnóstico. O padrão característico. Oi? Menor que 2 critérios. Então, imagem, paciente, esses que são os critérios. Imagem do paciente, nódulo maior ou igual ao centímetro com realce arterial do washout. O washout é o clássico. Sempre que vocês lerem isso aqui, washout. Então, vamos estar falando provavelmente de um hepatocarcinoma. Estou falando para a prova. Ah, você quer saber? Lesão hepática com washout. Falando de hepatocarcinoma. Então, CHC. Sempre. Falou isso aqui, a chance de não ser baixa, porque a única neoplasia que a gente consegue diagnosticar com esse padrão de washout é o CHC. Lesões menores que 1 centímetro, tem que estar acompanhado com exame de imagem. O que acontece? Numa lesão menor que 1 centímetro, você não vai ter uma caracterização muito boa dessa lesão. Então, infelizmente, tem que esperar ela crescer um pouquinho para você dar o diagnóstico. Você repete o exame de 3 a 6 meses para ver se cresceu ou não. Alfa-feto 9400. Apoia o diagnóstico, mas não é suficiente isoladamente. É que a gente falou, existem diversos outros problemas que fazem elevar o alfa-feto. Agora, se o paciente tem um alfa-feto 400, uma lesão com washout maior ou igual a 1 centímetro, já tem 2 critérios. Paciente sem cirrose. Quando não tem cirrose e a imagem é sugestiva, vai ser muito próximo. O único paciente que você consegue confirmar se ele for cirrótico, obviamente. Se não tiver cirrose, aí você tem que fazer diagnóstico diferencial, porque é extremamente raro de um CHC no paciente não cirrótico. E o sistema BCLC. O sistema BCLC é um sistema que foi criado na Europa para fazer o estadiamento. Existem os 2 estadiamentos. O estadiamento TMM convencional, né, da Sociedade Americana, e o BCLC, que é da Sociedade Europeia. No Brasil, adota-se o BCLC. E é um estadiamento para você indicar tanto terapia quanto também o paciente que nasce de transplantes simultâneos. Então, ele orienta o diagnóstico e o tratamento com base nesse estadiamento. Então, o alfa-feto maior que 400 sugestivo. 30% do CHC apresentam alfa-feto normais, aquilo que eu tinha falado anteriormente. Sensibilidade de 25% sobre os menores de 3 centímetros e 50% nos maiores que 3. Os últimos guidelines, a dosagem de alfa-feto não mais faz parte do critério diagnóstico do CHC isoladamente. Fluxograma, né? Então, basicamente aqui, você tem uma lesão maior que 1 centímetro, você vai seguir e acompanhar. Se uma maior que 1, você tem um diagnóstico, uma tomografia, uma ressonância, com a característica de CHC, pela hospital que eu achava com vocês, você confirma o diagnóstico, né? Se você não ainda tem dúvida, você só vai fazer biópsia quando? Se os exames não são conclusivos, você tem dúvida de diagnóstico, faz biópsia. Lesão menor que 3 centímetros, a sonografia geralmente consegue ver, né? Mas hipoecogênicas, homogêneas e bem definidas. A lesão maior que 3 centímetros.
São hiperepogêneses e heterogêneses, presença combinada de necrose hemorrágica. E já viu, né? Lógico, toda vez que for crescendo uma lesão, pode ter necrose associada com a expansão do reto. Os vasos não fazem hemorragênese suficiente para chegar ao centro da lesão que está crescendo. Vai ter necrose. As necroses nas necroses realmente são isso. Vou mostrar só a imagem de ultrassom, o nódulozinho, né? Você percebe que ele não tem aquele padrão anecoide, entendeu? Mostra que tem uma sombra posterior, né? Mostra uma lesão mais sólida, porque geralmente a gente vê os cistos que a gente estuda no jornal. Tomografia, o hiperrealce na fase arterial, ou seja, quando faz o contraste, a lesão brilha. O perda do realce na fase venosa, retardada. O washout, ou seja, o que é o washout? Quando o contraste entra, rapidamente ele sai da lesão. Então, quando a gente vê um fígado, numa fase que era para a lesão, teoricamente, ela ainda está captando o contraste, mas ela já, o contraste já foi embora. Pela hipervascularização da lesão. Hiperdenso acúmulo de ferro ou de cobre da lesão, tem sangramento pode ficar essa hiperdensidade, e hipodenso de necrose, gordura ou glicogênio. Também pode ter essas apresentações aqui. Então é isso aqui, ó. Então, na tomografia sem contraste, olha só. Né? Aqui é a fase inicial. Aí, ó, ela brilha, né? Tá? Ó, aí na fase tardia, tá vendo? O centro dela, lá por ela está menos realçado do que o parede normal. Então, essa é a característica Só que tem que lembrar, a posição final, e a suspeita foi essa, o radiologista tem que fazer uma fase tardia, mais tardia do que o normal. Ele perceber isso aqui, porque às vezes não percebe também. Só que quando você vai lá, por isso que é importante, quando você for pedir um exame, colocar o que você está caçando. Né? Porque aí o radiologista, frente a isso, ele vai pesquisar o que você está querendo saber se é ou não. Mostrando só lá, né? Na fase. A ressonância é similar, né? Você tem hiperintensão, a intensão tem órgão, gordura, o sangue na lesão, presença de zinco, do parente, que pode escrever esse sinal. E aí, hipervascularização temporal. Então, na ressonância, né, mostra a licença. A lesão mais contrária. Aqui, ó, essa aqui é uma prática mais. São apresentações, não seguem um padrão, mas no modo geral ele consegue definir muito bem, principalmente com essa fase tardia do contrato. A lesão já tem mais um monte de coisa, mas é uma cara aqui, ó, necrose central, septos. Mostra as suas periféricas. Já cresceu tanto que o centro da reposição. O cálcio também, a reposição de cálcio mostra isso. Então a lesão já está aí crescendo há muito tempo. Ó, necrose, depósitos, surgiu também. Se está na periferia, não tem a necrose. O radiologista que fala que são os imaginologistas. Agora, o exofítico que eu tinha falado, vou crescer para fora do fio. Provavelmente sempre é recidivo, então assim já não tem logo do fio. Estadiamento. Então você está diante de um paciente com hematopatia, o que você tem que fazer? Você tem que fazer os exames de imagem e os exames laboratoriais. Aí a gente já está numa fase de segmento. Eles vão ajudar isso aqui, vocês já viram, os pacientes hematopatas, o segmento deles, precisam fazer todos esses exames. Então você tem que avaliar a função hepática. Se esse paciente tem hipertensão portal ou não, e estadiar um tumor de modo geral. E o performance, o status do paciente. Aquilo que a gente explicou lá naquela aula introdutória à oncologia, que são os pacientes, qual performance dele? O paciente chegou agora, tem performance para fazer algum tratamento? Porque só o performance já indica, se ele vai ser paliativado, se vai ter algum tratamento oncológico. O ambulatório, já tem performance, só está
albumina, hemograma, a parte do coagulograma, creatina e ureia para avaliar a função renal e também fazer os cálculos. Marcadores, né? Sorologia hepática, obviamente, para ver se esse paciente tem hepatopatia associada a vírus ou não. Alfa-feta, endoscopia, avaliar vários esofágicos, tomografia, e cintilografia óssea pode ser também pedido dependendo do cenário. E avaliar a função hepática. Isso aqui vocês já devem ter visto, né? Já viram isso aqui? Sim. É o chart? Sim. Então esse aqui é o start. A partir disso aqui, quem sabe dizer o que é? Essas duas coisas. Sabe? Para transplante. Não. Não, acho que não tem. O que é? O que é? Uma avaliação de testes laboratoriais e outra avalia efetivamente. Sim, mas o que são? Score. Para quê? Para segmento. Estou fazendo que você pergunta de prova também. Para segmento. Você pergunta de prova. Vai ser paliativo? Não. Vai ser Hã? O médico é para transplante também, né? Para avaliar. Nada de tudo que a gente faz score de alguma coisa para avaliar alguma gravidade. Para mundial, onde os seus amigos brasileiros lançam também não gostam do estadiamento. Tem a ver com o estadiamento, eu falei agora há pouco. A gente estadia uma doença para determinar o quê? Não. Grau da lesão e Prognóstico. então, esse score é para isso. É um score prognóstico de tudo. Você utiliza um score prognóstico para classificar o paciente em determinada gravidade. Logo, isso vai determinar um prognóstico. Se está mais grave, ele vai ter um prognóstico pior. E aí você vem a classificação de chave, né? O Chiu, é a pronúncia se não me engano, são enfim, os critérios e os caras colocam para você saber quais, não para você calcular, é para você saber quais os critérios são para calcular a chave. Certo? Se é hemorragia, CIT, tempo de população, né, o DRE, a albumina, a bilirrubina total. Você classifica esse paciente e soma os pontos, né, em cada classificação dele. Obviamente hoje a gente tem calculador para fazer isso. Você tem que saber o que você usa para você saber pedir os exames. Porque não é comum a gente chegar lá, a gente vai avaliar o paciente hepatopata, não tem INR. Vai adiantar. Ou não tem bilirrubina, ou não tem albumina. Para você classificar ele, você precisa ter os exames na mão. Né? Você falou para hepática também. Então, é classificado A, B e C, certo? De acordo com a somatória. E o mel? O mel você não consegue calcular, você até consegue, né? Se você for um exímio matemático, né? Gosta de fazer logarítmico e tudo mais. Mas esse é a fórmula para você calcular o mel. Então ele prediz a mortalidade em 3 meses. Né? Esse aqui é o clássico do mel, ele faz isso. Ele é um preditor de mortalidade. Então aquele paciente está mais perto de morrer, obviamente ele vai ascender na fila de transplante. Certo? Então essa classificação muda para isso, para as indicações terapêuticas dos pacientes. E é isso aqui, ó. A mortalidade de 3 meses nos pacientes de acordo com né? Então o paciente tem um chart A, B e C. As mortalidades em 3 meses, né? 4 para 40%, é uma diferença brutal. De 4 para 40. Aqui é o mel, mesma coisa, 40,70% de mortalidade. Então a gente avalia isso aqui para predizir mortalidade. Então, o estadiamento de Barcelona, PCLC, o nosso sistema de estadiamento é recomendado para previsão prognóstica também. Então, tudo prevê prognóstico. E o transplante hepático, a gente tem que determinar prioridades. Então, o Brasil
apesar dos pesares, é uma das referências mundiais em transplantes de órgãos sólidos. Não é diferente, os maiores transplantadores de fígado do mundo, de rim também, coração. Então, você avalia a fase do tumor em relação ao função hepática do paciente, e o performance e a intenção do tratamento. Vantagem, prevê opções terapêuticas tanto para pacientes candidatos a cirurgia quanto os não candidatos. Ou seja, você consegue escalonar e tratar todos os pacientes, independente do performance dele. Então, muitas vezes, se você não vai conseguir fazer um tratamento invasivo num paciente com PS3, você consegue fazer um tratamento endovascular, por exemplo. Então, aqui é o saneamento, né? Vai do A até o D, ele classifica pelo tamanho da lesão e o charge do paciente. E o performance também. Então, PS0, quem lembra? Performance vai de 1 a 4, né? Você classificando o paciente todos os performances, você consegue fazer um excesso. O performance tem que ser. Esse aqui é o estadiamento padrão do TNM, né? Você pode também, os Estados Unidos usam o TNM que é deles, né? Mas vão usar a discussão mais dele. E a classificação de Okuda. A classificação de Okuda é uma classificação japonesa que avalia, prediz mais ou menos, divide os pacientes em fatores com relação à gravidade das lesões em si. Né? Então, a gente classifica com relação à doença só as lesões hepáticas. E a sua comprometimento com relação à parte. Então, como é que se trata? Curativo, 30% a 40%, paliativo, 60%. Quando os estadiados, os estadios 0 e A, DCMC, todo paciente que tem um performance bom, uma função hepática boa, preservada, está na fase inicial do diagnóstico, você vai tentar fazer o tratamento mais potencial curativo maior, que é a recepção da lesão. Sempre é o que a gente quer fazer, mas geralmente a gente não consegue fazer porque os pacientes são prejudicados de mal precoce. Mediano sobrevida de 60 meses, com a sobrevida de 5 anos de 40% a 70% então, feito aos tratamentos. Então, pode ser feita a ressecção, transplante, a radioablação, a alcoolização da lesão. Os paliativos. Aí você pode fazer as terapias transarteriais, o sorafenib, que é a quimioterapia, e raramente a quimioterapia convencional. Ressecções hepáticas. Sempre que a gente vai classificar, a gente tem que avaliar aqui o continue. Você tem que avaliar o performance do paciente. Você vai submeter o paciente a hepatectomia, será que ele aguenta a hepatectomia? Se ele aguenta, será que o fígado aguenta? Então tem vários cadeias para chegar até uma decisão de operar ou não. Os não cirróticos, se a doença está localizada no ressecável, ótimo. Se o paciente é o melhor, o que a gente quer, é sempre o que a gente quer operar. Então a doença local, a cirurgia vai ser benéfica para ele. Taxa de mortalidade 100%, só que opera muito fígado, uma comunidade estável, puxar de ar, sem sinais de hipertensão portável, com mel de menor porte. E você tem que avaliar a reserva hepática desse paciente. Aí existe uma classe que você calcula a volumetria hepática. Existe um cálculo para isso, geralmente é feito por ressonância magnética. Alguns radiologistas conseguem extrapolar para a tomografia. Ele avalia o fígado que vai sair, o fígado que vai ficar. Então, remanescente hepático. Então, o paciente hepatopata, precisa ter pelo menos 30% a 40% desse fígado viável. Se ele for não hepatopata, 20% é suficiente. Então, a gente tem que sempre avaliar isso. O hepatopata tem a disfunção hepática instalada, então tem que ter um remanescente maior. As hepatectomias são sempre as melhores opções, os melhores resultados. Né? A obtenção de margem livre. Geralmente na metastasectomia, que é as cirurgias que a gente mais faz, que é só tirar o nódulozinho da metástase, a gente não precisa fazer imagem. A gente fala que a gente pode tirar ali junto à lesão. Sem imagem oncológica com o caso do CHC de 2 centímetros. Controle de fluxo sanguíneo, isso aqui é importante, porque o ato operatório no sentido de controlar o sangramento, né, ter tempo para conseguir fazer uma ressecção. E o fígado, vocês lembram? Quem já ouviu falar da manobra de Pringle? E geralmente no trauma é falar. Manobra de Pringle nada mais é do que pegar a trilha de portal e fechar. O que é a trilha de portal lá embaixo?
artéria hepática, veia porta e o ducto biliar. A gente faz o brinco que é laçar todas elas, a gente faz uma contenção ali, o influxo, ou seja, o que entra no fígado é pausado. Você pode fazer o controle do refluxo também. Você vai lá na suprahepática, isola todas elas, e se tiver um sangramento você fecha, deixa o fígado sem o sangue chegando ou o sangue venoso também, apesar de estar indo para o coração, a pressão venosa faz com que o sangue muito também pela parte venosa. Restrição pode ser laparoscópica, vocês que têm experiência, ou aberta, que é mais comum. Transplante hepático, geralmente no cirrótico, carga B com C, e a ausência de metástase ou invasão macrovascular. A taxa de sobrevida de 50 chega a 70%, então não é uma sobrevida muito importante, por isso é um tratamento que é um dos principais do CHC junto, porque você está tratando duas coisas. O paciente tem cirrose e você está tratando com neoplasia. Se der empregação de vilão baseado nesse estudo de 95. Eles vêm se atualizando, né? Hoje já tem. Existe um grupo no Brasil que faz essa fila e os critérios também mudam muito eventualmente. E eles têm uns protocolos que são seguidos. Então, aqui em Porto Velho tem um médico que vem de São Paulo atender, se não me engano, acho que é 2 ou 3 vezes por mês. Ele avalia os pacientes que têm indicação cirúrgica, os que já foram operados, outros operatórios específicos. E as terapias ablativas, né, que é uma que a gente mais faz porque geralmente os pacientes que chegam para a gente não são operáveis. Né? Então, injeção de etanol. Você vai lá, cateteriza o vaso que está nutrindo a lesão, você injeta o álcool ou o ácido acético. E perguntando a laparoscópio, você pode fazer também ou aberto, ou você pode ir lá colocar uma agulha dentro da lesão e injetar também o álcool. O paciente tiver performance. Ou geralmente a gente faz perguntando. Necrose, quando surge um movimento menor de 2 centímetros, é uma resposta de 70% dos tumores até 3 centímetros. A limitação é, você não consegue colocar uma agulha na barriga do paciente, você tem assim. Você tem uma disfunção plaquetária, uma coagulopatia de controle, e localização. A gente não consegue, às vezes, localizar no transcurso. A radiofrequência também é uma opção. A radiofrequência coloca uma agulha com um gerador, e aí ele gera uma radiofrequência naquela lesão e ela queima ela. Então também é uma opção de terapia. Então, uma necrose coagulativa no pulmão, com essa agulha de gerador que geram esse calor e fazem esse tratamento importante. Geralmente os tumores até 3 centímetros ele tem benefício, acima disso não. Tamanho e localização são fatores. Tem localizações que você não consegue chegar com a agulha. As transarteriais, ou seja, são opções dos pacientes eles serem C e B, que administram os agentes terapêuticos diretamente nos vasos motores do tumor. Contraindicados cirróticos descompensados, obviamente, você vai estar invadindo o paciente, jogando, você pode ter uma recorrência muito maior dos pacientes com insuficiência hepática. Tem imunização transarterial, que é o TAI, ou seja, você vai lá na artériazinha, geralmente um cirurgião vascular ou o radiologista intervencionista, coloca o catéter, vai lá pela roupa radial, femoral, geralmente é pela femoral, chega lá no vaso nutritor e faz a imunização. Porque isso é você fazer isso, só que com quimioterápico, você vai lá, isola o vaso, joga o quimioterápico e oclui. Deixa o quimioterápico agir dentro da lesão do nutritor. Você consegue fazer isso também. E a radioembolização, que é a mesma coisa da embolização, a radiofrequência, só que através do catéter. Isso aqui é só mostrando, né, o tumor em si, e depois se tratou. Necrose que gera. Então, na patologia, nós temos a mais que foi uma resposta satisfatória. E isso aqui é só um resumo de tudo. Como é que trata, né? Não vou cobrar como é que trata é só para vocês saberem que esse aqui é o guideline de 2022, aí você tem a avaliação,
dissecção que tem relação com o estado dele e o paciente. Sempre. Por exemplo, posso perguntar: o tratamento do vacocarcinoma é baseado em quê? Está aberto. E aí a gente tem que responder o quê? Uma resposta Responda você. Baseado nos critérios de Oi? baseado em todas as quais funções que o professor Talvez ele não. Está na aula. Olha só. Então, o que vai definir o tratamento? O que vai definir o tratamento de qualquer neoplasia? Estadiamento, acho que. E o você responde essas duas coisas, o seu pensamento é sempre toda questão. Localização e Estadiamento, performance status, define o tratamento do paciente. Performance status muitas vezes define mais do que o próprio estadiamento. Então, você escreveu só essas duas palavras. Mas não precisa nem falar qual é a classificação. Como assim? Não, que a gente não sabe. Foi o equívoco. Só mais aqui, né, que é a medicação que a gente usa. Os benefícios, ele dá uma sobrevida do paciente, geralmente 10, etc. Em oncologia, quando eu comecei a estudar oncologia, isso aqui me frustrava muito. O paciente que não tomava remédio morria em 3 meses, que tomava morria em 10. Eu falei, pô, é 4 meses só. Só que assim, quando você se coloca no lugar do paciente, o paciente é muito tempo mais, né? Quando você sabe que é 4 meses. E geralmente o tratamento é assim, aumentou a sobrevida em nível de doença, a mortalidade em 9 meses. Para câncer de pulmão, por exemplo, que os pacientes, a maioria morrem com diagnóstico e eles descobrem testamento. Aí com o tratamento, aumentou a sobrevida em 2 meses. Mas essa vida dele é novo, né? Ele está fazendo tratamento, a pessoa morre, não tem. Exatamente, esse é outro questionamento. Eutanásia. E as metástases hepáticas? Metástase hepática, o que é metástase? A gente vai abordar isso nas próximas aulas, então. Atrás, linfonodos. Basicamente é o quê? Todo tumor faz drenagem portal. Isso é uma pergunta recorrente. Eu pergunto: qual é o principal sítio de metástase do trato gastrointestinal? Pergunta qual? Filho, eu falo, por quê? Você entendeu? É isso que eu pergunto. Você tem que saber isso, isso é básico. Isso é, eu estou perguntando de metástase? Não, estou perguntando de anatomia, fisiologia. Então você quer tomografia com a metástase, percebe que a característica é diferente, ó. O centro mais diagnóstico, aquele halo existe, então a tomografia é bem característica. E muitas vezes o radiologista chancela, esse aqui é uma metástase, ainda mais com a história do paciente. Certo? Dúvidas agora? E agora ele já falei essa pergunta. essa resposta. Anota aí essa ajuda para o curso de novo. Na própria pergunta já vai estar lá. Aí eu tô indo lá. A questão. Marcos, 45 anos, apresenta tosse crônica, rouquidão e episódios recorrentes de pirose, especialmente durante a noite. Após exames, foi diagnosticada com doença do refluxo gastroesofágico e a manometria esofágica revelou alterações compatíveis com o diagnóstico, mesmo com o uso de inibidores da bomba de prótons, o sistema dos sintomas persistem. Com base no caso clínico, qual mecanismo fisiopatológico é o mais provável para a persistência dos sintomas de Marfan, apesar do tratamento com inibidor de bomba de prótons? Boa pergunta. Essa é
pergunta de nível intermediário. Mas é uma pergunta que não estou perguntando o mecanismo da doença. É o principal componente. O que causa essa doença? É isso. E aí? Quem dá mais? Vamos lá. Hipertonia do espinho esofágeo inferior. Que doença é essa? Vamos lá. Aumenta a secreção da perfusão do estômago. Que doença é essa? Não é essa aqui que causa. Geralmente o tumor neoidóide pode fazer isso aqui e aumenta a secreção da toxina. Relaxamento transitório dos esfíncter já fala inferior. Já tem diagnóstico? Não, mas ele está falando porque Não, você tem que entender isso aqui, é pergunta aqui. A gente fica pensando assim, não é isso, não é possível, é tão óbvio. Não, é o óbvio. A pergunta, qual que é a pergunta? Com base no caso clínico, qual mecanismo fisiopatológico é mais provável para ver se eles estão da marca, apesar do tratamento ter defeito? atrás do Atrás do vazamento da ácido. Qual é o principal mecanismo fisiopatológico? Mas ela está. O que a gente faz com a porra do refluxo? a gente O que o clínico faz? O clínico não resolve o problema. O clínico só trata entrar a doença é o cirurgião. Então você está pegando esse fisiopatológico, continua sendo relaxamento do esfíncter inferior. A gastroparesia pode corroborar, mas o principal mecanismo fisiopatológico é Uma vez, essa aqui não tem. Qual é o mecanismo mais sério? Mais provável. Não adianta brigar com questão, porque vocês não Então, teoricamente, se o fígado esofágico inferior está aberto, ainda tem potência de ácido positivo, porque não tem, porque a ácido que Quais são os sintomas do refluxo gastroesofágico? quando não tem tratamento, ele tem pirose. Isso. E quais são os outros? Ele tem pirose, ele tem não, não, mas a relação é porque a pirose é um conflito, né? Reconjuntação. Seria a reconjuntação. Pirose é a dor. É pirose é a dor e quando não tem reconjuntação, que é outra mas ainda assim ele está sendo tratado sem defeito, ele não deveria ter sintoma. Por quê? Porque eu bloqueei as bombas de nós. Aí outra pergunta agora da prova. Vai a partir daí também. Não, agora eu vou te fazer outra pergunta. Quando o paciente tem refratariedade ao uso do IPP, o que a gente faz? Manda para quem resolve a doença. Não, eu entendi. Mas os poucos sintomas, apesar de o IPP você vai sair inibido do mecanismo que vai atuar. Devolve. Mas é o principal mecanismo. A bomba de contração. Qual é o mecanismo fisiopatológico da doença? Esquece isso aqui. Gente, qual o mecanismo fisiopatológico? Você tem um ato político subido e... Não, vai errado. Ué, claro que não, pô. Depois tu liga para o professor aí, bora. Relaxamento transitório. Vai anular essa questão também?
só fazendo uma o ácido do estômago. Mas para um pouquinho mais. Próxima pergunta. Mais provável para a persistência dos sintomas. Tá bom. Não, cara. Você tá certo. Você é igual terra planista. Qual é o termo? Se você me vai na questão dessa aqui, por exemplo, não aqui, eu falo de qualquer coisa, eu só falei Queria saber se é isso. porque não adianta pegar a questão. Não adianta. Não briga, Isso eu falo que eu já briguei muito com questão. Não briga com antes, não. É mesmo? Brigar com antes não tem fim. Quem mais aqui discorda que não é isso? Ninguém vai só Maria, 55 anos, apresenta 6 meses episódios recorrentes de disfagia tanto para sólidos quanto para líquidos, acompanhada de dor torácica intensa que frequentemente a desperta à noite. Ela também relata que os sintomas pioram ao ingerir líquidos muito quentes e muito frios. Foi realizada uma manometria esofágica que revelou contrações simultâneas prolongadas com amplitude elevada. Com base no quadro clínico dos achados manométricos, qual é o diagnóstico mais provável para Maria e qual o motivo? Esse é difícil. Desde Deus. E aí? Ele já deu o diagnóstico no enunciado da questão. Hã? E aí? Seca? Quem achou? Ó, o que tem no enunciado que já me leva ao diagnóstico? Dor torácica intensa, frequente que desperta à noite. Como é que é o nome disso aqui? O quê? Qual? A dor que desperta o paciente à noite. Espasmos ou faringites. Espasmos ou faringites. Só que, olha só. Que essa questão eu coloquei de propósito, para vocês entenderem que essa aqui para mim é uma questão fácil. Por quê? A resposta no enunciado. Revelou contrações simultâneas prolongadas com amplitude elevada. Devido a contrações simultâneas prolongadas com amplitude elevada. Você entendeu? O que tem de pegar isso? Eu achei que era pegadinha. O que tem de pegar isso? Pois é, não tem pegadinha. Conhece uma pegadinha. Podia ser eu não pode fazer pegadinha. Eu não gosto. Não, obrigado. Essa aí só vou colocar. Essa daí eu posso aceitar. Não, é pergunta aqui? Não. Ele não concorda que é a última questão. Só essas três. Só é para vocês verem. E é você, Ricardo? Conta a sua história. Eu falei que eu Ricardo é tudo daí. Ricardo, 48 anos, com a história de doença de refluxo esofágico e hernia de hiato. Começou a sentir dor torácica intensa e progressiva. Após uma manometria esofágica, foi diagnosticado com acalase. Com base no diagnóstico de acalase, qual seria o achado manométrico típico associado a essa condição? A. Relaxamento completo do esfíncter esofágico inferior durante a deglutição. B. Ondas peristálticas normais, pressão normal do esfíncter esofágico inferior. C. Contrações simultâneas esofágicas de alta amplitude e hipertonia do esfíncter esofágico inferior. D. Incapacidade de gerar qualquer contração esofágica. D. Baixa amplitude de contrações esofágicas com pressão aumentada do esfíncter esofágico inferior. Mas é todas as
Faz isso, professor. Bota tudo C na sua prova. Não, Tudo C? deixa É fruta seca. É certeza. É seu? C? Primeiro que eu ia mudar, porque eu ia marcar 3 C seguidos. Inclusive, olha, Você não muda nenhuma deles. Se a pressão está muito alta, Eu acho que é assim, vai estar fechado. É assim. Eu acho que não. Eu acho que Porque tu vai criar a mais baixa. Eu acho que é sexta. Porque tu vai cair com a inferior, vai dar um pouco mais baixo, porque ela vai conseguir passar, vai fazer uma parte. Vai ter que só vai dar sua prova tudo na Professor, ele é um vazio, que a gente foca. Vai ter um vazio, tudo sobre o meu vazio. Vai ganhar a oncologia para se tratar, né? Encaminha o valor. Avaliação do oncologista. Pode ser. Você tem que saber o que, diagnóstico? Você tem que saber o que pode acontecer. O câncer de esôfago, por exemplo. Quais são as complicações do câncer de esôfago localmente? Pensa. Professor, aquelas benignas lá, é só pra saber que existe, né? Esôfago benigna. É só pra saber que existe. As neoplasias benignas. As benignas, você sabe que eles Vamos saber que eu fiz, né? eu sei que elas estão lá. Quando eu leio sobre o que Eu sei que Agora você alugou um técnico. deixa eu ver se vai é benigna. Alugou um técnico. Então, neoplasia, você sabe o que é neoplasia? Diagnóstico. As complicações, o paciente chegar lá para você, vai. Tadeu. Sim, não, cara, Tadeu. Aquela pergunta lá. É foca, ela é orgasmo, que é quase questão Tem que saber o que significa o char do Bel, para que ele serve. Você tem que saber das hepatopatias crônicas, né, da sua relação direta com ele, do fator de risco. Você tem que saber que você tem que acompanhar o paciente. Você tem que saber o exame, como é que é o diagnóstico, o que se suspeita quando eu olho a tomografia. Já, por exemplo, uma chave lá. É óbvio que é. Só que se você tem que estudar, por isso que você tem que. Eu gosto de mostrar tudo para você chegar lá. Não, já vi isso uma vez na vida. Tratamento, tem que saber o básico. Tá? Vai tratar, não. Quais são as formas de tratamento do CHC? Cirurgia, embolização, radioterapia, radiolação. Saber os tipos de tratamento. Agora, qual o tratamento do paciente assim? Não, vou perguntar isso. Agora, o básico tudo isso. Vou fazer a chamada aqui, tá? Caminho de Souza. Amanda Braga. Amanda Nova. Ana Beatriz e Dana. Andressa Carolina.